hoje com ele, que é um apresentador maravilhoso, e mais do que isso. Eu acho que a cada dia ele vai se renovando, se reciclando. Ontem vocês viram o KLB? Foi tão legal. Ontem eu não consegui assistir. E eu vi, eles fizeram Foi um rapaz que era namorado, noivo, sei lá, de uma das bailarinas e pediu ela em casamento. Então eles simularam que teve um incêndio no estúdio, não sei o quê, pra ele pedir ela em casamento. Foi tão bonito. Que demais. Entrou o Leandro com as filhas gêmeas. Que lindas aquelas meninas. Eu amo o Pintinho Amarelinho. Elas dançaram. Na hora que as crianças viram, as meninas viram os bonecos, o Pintinho Amarelinho, a galinha e tudo mais, elas só ficavam dando tchau para todos os bichos. Olha que legal. incrível. Mas vamos ver como foi os nossos polêmicas com o Gugu. Rodou. Vamos lá. Filho de caminhoneiro com uma lavadeira, Antônio Augusto de Moraes Liberato nasceu em 10 de abril de 59, na cidade de São Paulo. Sua infância humilde não se parece nem de longe com o status que Augusto Liberato conquistou e que você conhecerá ainda melhor agora. Dá pra imaginar Gugu Liberato dentista ou seminarista? Pois bem, os pés do apresentador chegaram a pisar numa sala de aula da Faculdade de Odontologia em Marília e, o mais incrível, também em um seminário. Mas os seus passos se firmaram mesmo nos palcos da TV e isso aconteceu bem cedo. Tudo começou com o Gugu, um grande fã da programação da TVS. Ele já era fã do Silvio Santos na época que ele fazia rádio e trabalhava na Globo. O Gugu começou a escrever várias cartas para o Silvio Santos, sugerindo novos programas e novas ideias para o então SBT da época. O Silvio Santos gostou tanto que passou a responder essas cartas e ofereceu para ele um emprego. Começar a sua carreira ao lado do maior comunicador do Brasil faria diferença na vida do ainda garoto Gugu Liberato. A sua estreia foi no comando da sessão premiada. No ano seguinte, passou a apresentar o programa Viva a Noite. Isso até meados dos anos 90. Alô, pessoal! Boa noite! Mais forte, mais alto, boa noite! Estamos começando agora o nosso Viva a Noite para todo o Brasil! O filho de portugueses também se tornou um empresário bem-sucedido. Depois do sucesso do grupo Menudo, Hoje o Menudo sendo recebido pelo nosso auditório. que sempre se apresentava no Viva a Noite, o apresentador lançou os grupos musicais Dominó e Polegar, que levaram muitas e muitas jovens ao delírio. Não satisfeito, ele ainda lançou um cantor solo, que até hoje é grande amigo dele, Marcelo Augusto. Os dois sempre foram vistos juntos, Marcelo Augusto já foi no Domingo Legal e no programa do Gugu várias vezes, e até hoje eles seguem grandes amigos. Marcelo Augusto, em uma entrevista, contou que estava na plateia do Viva a Noite, foi chamado para participar de um quadro e ali nesse quadro ele fez um teste e descobriram que ele sabia cantar. Desde então, ele realmente criou um laço de amizade com o Gugu Liberato e o Gugu passou a fazer o quê? O que ele fazia de melhor, agenciar a carreira dele. Durante 10 anos, o escritório do Gugu agenciou a carreira do Marcelo Augusto, que despontou. Hoje em dia é verdade, ele está um pouco esquecido da mídia, aliás, bastante esquecido, mas não podemos esquecer que sim, ele se tornou uma pessoa conhecida, com fãs e famoso, graças ao Gugu. Completamente apaixonados, tudo girando feito um carrossel. Em 87, no auge do sucesso do programa Viva a Noite, Gugu chegou a preocupar o dono do SBT quando assinou um contrato com a TV Globo. Uma das passagens mais marcantes da carreira do Gugu é, sem sombra de dúvida,
a possível ida dele para a Globo. Aliás, ele foi para a Globo, ele foi contratado pelo Roberto Marinho a peso de ouro. Quando ele estava despontando ali no Viva a Noite, a Globo viu uma oportunidade e resolveu contratar o pupilo de Silvio Santos. Mas numa conversa de dono para dono, Silvio Santos pediu a liberação diretamente a Roberto Marinho. Mas deixando os rumores de lado, a estreia de Gugu aos domingos no SBT aconteceu em 88, no comando do Passa ou Repassa. A carta do baralho que é simbolizada pela letra J. Valete. Certa resposta. E do Cidade contra Cidade, um dos primeiros programas apresentados por Silvio Santos, isso lá na década de 60. Vamos ver o quadro livre? Não. E o Gugu acabou ganhando bastante espaço dentro do SBT. Ele teve programa semanal, teve programa aos sábados, quem não se lembra do Sabadão Sertanejo. Mais uma atração em nosso Sabadão Sertanejo de hoje. Ela vem aí com seu charme, com seu talento, uma interpretação. E aí ele foi pro domingo, que tem muito mais prestígio. O Silvio Santos estava confiando bastante no trabalho dele. O Gugu passou a ganhar 10 vezes mais do que ele ganhava e ganhou a programação dominical, dividindo aí com o Silvio Santos. Porém, era no dia da macarronada que o apresentador incomodava as outras emissoras. A frente do Domingo Legal chegou a ultrapassar os 40 pontos de audiência. Nos áureos tempos, o Gugu chegava a vencer o Faustão na Globo e chegou até mesmo a ganhar a liderança por várias semanas seguidas. O SBT ganhou da Globo de ponta a ponta e o nocaute aconteceu às 5h20, quando o Gugu derrubou o Faustão, batendo de 31-13. Aguardem O Domingo Legal se tornou um fenômeno, com a banheira do Gugu, o táxi do Gugu e alguns quadros absolutamente inesquecíveis. Peraí, Mas, como na vida nem tudo são flores, foi no mesmo Domingo Legal que Gugu enfrentou dissabores e colheu alguns espinhos. O Gugu Liberato tinha uma carreira consolidada, mas ao que parece, pisar fora lhe complicou, lhe causou muito. Um dos episódios mais polêmicos da vida do Gugu, da carreira dele, foi a famosa entrevista com o PCC. Era uma entrevista que causou polêmica em todo o país. E no meio dessa entrevista, muitos assuntos polêmicos vieram à tona, como ameaças a pessoas muito famosas, planos de assassinatos, planos de sequestro, coisas assim que deixaram as pessoas estarrecidas, em pânico, e falaram: meu Deus do céu, o PCC vai dominar o Brasil. Só que durante essa entrevista, percebeu-se algumas falhas no discurso, tanto do Gugu, que foi o entrevistador, e também do tal líder do PCC. As pessoas começaram a desconfiar do que havia sido dito, das informações que ele prestava que não condiziam com a linha de atuação do primeiro comando da capital, o PCC. E aí descobriu-se pouco tempo depois que tudo não passou de um grande teatro, de uma grande armação. Ele deu uma entrevista para a Hebe Camargo, onde ele disse que não sabia que de verdade se tratavam de atores. Então houve uma discussão muito grande em torno dessa história. Foi uma fatalidade. Você pediu desculpas. Pedi uma vez e peço novamente. Não queria absolutamente magoar ou trazer pessoas para vocês. Tatiana, Marcelo Rezende, Godoy. Essa entrevista que ele forjou pegou muito mal. O SBT teve um problema muito grande com a segurança nacional, com o governo federal, e o Gugu teve que prestar seu depoimento para esclarecer o que tinha acontecido, porque afinal era um caso muito grave e ele tinha conseguido falar com o principal bandido do país. Complicado, né?
O Ministério Público pediu que o programa do Gugu, que estava no ar há anos, saísse do ar por um domingo. E por um domingo o Gugu não foi ao ar. Isso aconteceu e ficou marcado na história da nossa televisão. Uma semana depois, o Domingo Legal voltou ao ar, mas os índices de audiência já não eram mais os mesmos. Tinha pessoas que acreditavam que ali ele estava decretando o fim da carreira dele. E foi triste, porque até então ele vinha fazendo somente coisas exemplares na televisão. Em 2009, Gugu se muda para a TV Record, com um contrato de 8 anos, levando algumas pessoas que faziam parte da sua produção no SBT. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a confiança que a direção da Rede Record depositou em mim. A gente tinha plena noção de que todo o sucesso que ele vinha fazendo, tanto na área comercial quanto artística, ele seria o substituto natural do Silvio Santos. Então, toda a programação ficaria a cargo dele. Só que teve um momento que o Gugu falou, olha, quero mais, preciso de mais espaço, dinheiro. E foi isso que fez ele trocar o SBT pela Record. A Record ofereceu uma proposta de 3 milhões de reais para conseguir tirar o Gugu do SBT. Existem boatos de que o Silvio Santos tentou fazer de tudo para segurar o seu pupilo na programação. Como a gente sabe, não conseguiu. E existem outros boatos de pessoas próximas ao próprio patrão falaram que ele até chorou quando o Gugu falou para ele, olha, Silvio, eu sou muito grato pela sua atenção, mas nossa parceria se acaba por aqui. Como grande empresário e grande apresentador, Silvio Santos soube sim aceitar essa situação, mas claro que fica aquela mágoa. Então, o Gugu estreia na Record. Em um contra-ataque tremendo, o Silvio Santos puxa a Eliana para o SBT e o Gugu vai para a Record. No programa de estreia aconteceram problemas que não fugiram aos olhos dos telespectadores. Além de falhas técnicas, Gugu chamou o programa de Domingo Legal, nome da atração que apresentava lá no SBT. Domingo Legal, só no Domingo Legal, no próximo programa do Gugu você vê o Blueberry. A mudança de emissora não foi tão feliz. No começo, o Gugu até reagiu bem com números, mas depois o programa entrou em crise de audiência e ele chegou a deixar a Record há 3 anos. Eu queria dizer a vocês que estão me assistindo neste momento, hoje termina a minha parceria aqui nesta casa. Alguma coisa deu errado ali, que a audiência já não correspondia ao que ele registrava quando ele estava no SBT. Tinha que ser. E dessa forma, ele acabou rompendo o contrato que ele tinha com a Record e ficou na geladeira durante um tempo. Um contrato que até 2017 foi rompido pelo apresentador e ele teve que pagar uma multa milionária. Falam, inclusive, que ele teve que dar um helicóptero que ele tinha para pagar essa multa. O Gugu passou 3 anos fora do ar. Nesses 3 anos, ele se dedicou à família e aos filhos e também a explorar novos formatos de televisão. O Gugu acabou descobrindo alguns quadros e trazendo para cá. Alguns desses quadros acabaram engavetados, muito por causa da falta d'água. O programa dele agora, o Gugu, ia contar com a Dança dos Famosos na chuva, mas com a falta d'água em São Paulo não tinha como, né? Em 2014, muitas especulações sobre o destino de Gugu Liberato tomaram conta de todos os noticiários. Ele chegou a conversar com a Bandeirantes, não deu certo. Foi a conversas avançadíssimas dentro da Globo para comandar algum show nos sábados, não deu certo, porque o horário era muito reduzido e a proposta da emissora não era tão, como poderia dizer, não era tão agradável a ele financeiramente, embora soubesse do potencial, não deu certo. Oi, seu Antônio, tudo bom? Tudo bem, sim, dona Marlene e a senhora? Ai, eu tô bem. Completa pra mim, por favor. Deixa comigo. Mas a certeza sobre a sua volta para a TV e para onde iria só aconteceu em 2015. Ele mesmo, é o Gugu. E o programa vai passar à noite? Vai passar terças, quartas e quintas. Em fevereiro, estreou um novo programa nas noites de terça, quarta e quinta-feira. O Gugu está chegando para as noites da Record.
programa de estreia conseguiu ótimos índices de audiência, conquistando a liderança. E a Record fez uma proposta mais convincente para o Gugu, que estava dentro dos modelos que ele queria, que era de apresentar um programa por temporadas, com uma mobilidade de fazer coisas diferentes dentro da televisão, embora a gente não tenha visto nada de diferente até o momento. Ele ficou famoso por fazer o Gugu na minha cela, quando ele tinha o Gugu na minha casa. Você lembra daquele quadro que ele acordava as pessoas e tudo mais? Ele passou a entrevistar alguns criminosos famosos, como foi o caso do goleiro Bruno e da Suzane von Richthofen. Tudo isso refletiu muito bem em audiência, mas pegou mal para ele. Diz agora pra gente o que você gostaria que a sociedade... A entrevista que o apresentador fez com Suzane von Richthofen, revelando detalhes do crime que chocou o Brasil, foi alvo de elogios e críticas. Mas, como se sabe, não é possível agradar a todos. Se você reencontrasse hoje com seu pai e sua mãe, o que você diria para eles? Perdão, 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 perdão. Vocês sempre tiveram razão. Vamos lá, Vanessa! Em programa ao vivo, muitas surpresas acontecem e com Gugu não foi diferente. Num dos primeiros programas, um problema de áudio durante a apresentação da cantora Vanessa Camargo resultou numa tremenda saia justa. Problemas à parte, o programa continua num formato que Gugu está acostumadíssimo a fazer. Distribuir prêmios, exibir matérias polêmicas, histórias de vida e, por que não, incomodar e muito a concorrência. Conhece o gato? Conhece o gato? Gugu, a gente ainda está esperando alguma coisa de diferente, que foi por isso que você ficou tanto tempo afastado, né? A gente gosta muito do seu trabalho, mas a gente espera que você traga mais novidades, novidades boas, que faça a gente ficar muitas horas assistindo o seu programa. Muita gente assistindo o nosso programa ao vivo do lado de fora do Teatro do SBT. Tiririca, você vai entrar com a luz ambiel, tá legal? Com mais de 30 anos de carreira, se tornou um dos comunicadores mais bem-sucedidos do nosso Brasilzão. Tá bom, então vamos lá. 10 sabonetes dentro d'água. Atenção! 1 minuto! Tá valendo! Vai lá, Tiririca! E com certeza essa história não termina aqui. Aqui algumas cenas da banheira do Gugu de antigamente, você viu Luiz Ambiel e tudo mais. Ele até voltou há umas semanas atrás com um quadro, Uma Única Vez. E disse que não vai voltar mais com a banheira, não adianta. E olha, na verdade, sabe o que eu acho legal? É a gente ver o quanto que também um apresentador extremamente consagrado, de tantos anos de carreira, busca sempre fazer algo diferente, fazer coisas de uma forma diferente. E Gugu, antes de mais nada, eu acho que o mais legal é a gente ver o quanto que a população hoje está te olhando com esses olhos. Acho que isso é o mais gostoso, é o mais divertido. Ontem com o KLB foi muito legal e tenho certeza que o Gugu daqui a pouco tem mais novidades aí para a gente ver no programa dele. Já está sendo, você viu, terças, quartas e quintas, uma grande audiência para a Rede Record. Para muita gente que não acreditava, vão ter que engolir.